programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, estamos de volta, veja. Até o último dia 5 de dezembro, que foi a última atualização das contas, são 2 bilhões e 500 milhões de reais de saldo na conta do Fundeb. Tem agido aí no sentido de desrespeitar os nossos direitos, desde a transferência de responsabilidade para os municípios, através de mãos dadas. Eles têm medo do servidor público justamente porque o servidor público vai levar para a população aquilo que eles querem levar a título de oferir lucro. E a estratégia do governo é minerar, não é proteger os nossos territórios. E o turismo está fortemente impactado pela política de mineração predatória que o governo Zema hoje apoia. Trabalhadores e trabalhadoras em educação fazem vigília. E a educação não desiste. Se há recurso do Fundeb em caixa, é preciso haver o rateio, governador Romeu Zema. No último dia 7 de dezembro, educadoras e educadores de todas as regiões do estado, sob a coordenação do Sindiúti, marcaram presença na cidade administrativa, numa manifestação pelo pagamento do rateio do Fundeb. Até o último dia 5 de dezembro, que foi a última atualização das contas, são 2 bilhões e 500 milhões de reais de saldo na conta do Fundeb. Se o governo tivesse feito o seu trabalho de forma adequada, esses recursos não estariam numa conta bancária e teriam sido investidos na educação do Estado, na melhoria da qualidade da educação e no pagamento do piso nacional do magistério para todas nós. Há quantos anos essa categoria tão importante, que precisava ser respeitada pelos seus direitos como trabalhadores da educação, está nas ruas aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil? Estou aqui para apoiar a luta dos professores. A diretoria vem em peso e os trabalhadores dos Correios estão ombro a ombro com a categoria de educadores aqui do estado de Minas Gerais. Nossa, que ano foi esse? E aí a gente precisa de presente, eu acredito. Vocês também? Sim. Vão me ajudar a procurar os nossos presentes? Sim. Por favor, eu não achei ainda. Ali, vamos lá ver? Opa, esse grandão aqui, gente, não é nosso. É da Gucci. Ah, não, o grandão não é nosso. Tem outro aqui, da Gucci também. 2? Cadê o nosso, gente? Peraí. Da Gucci também? 3? Me ajuda. Que mais? Da Vale. Peraí, o da Vale tem quantos? 1, 2, 3. 3 da Vale. Cadê o nosso? Peraí, esse aqui. Esse é de quem? Da Misa, gente. Cadê o nosso? Eu não tô achando. Cadê? Alguém tá vendo o nosso? Escrito educação. Cadê, gente? Aonde? Não, peraí. Vazio. Não. Gente, o presente no saquinho é o 13º. Isso é presente. O 13º já é nosso. Rateio, sobra de recurso do Fundeb é igual a incompetência administrativa. Nós não podemos deixar o governo à vontade com um saldo de 2 bilhões e 500 milhões de reais na conta, enquanto a nossa categoria sofre com o empobrecimento, porque o governo de Minas nos sonega o piso salarial profissional nacional. O Zema está escoando o nosso dinheiro. O Zema está entregando para a empresa privada as nossas escolas. Ele está levando, gente, para a escola computador em lugar que não tem nem internet. Dia 7 de dezembro é dia de luta aqui na cidade administrativa, em defesa da educação e cobrando o rateio dos recursos do Fundeb do governo do estado de Minas Gerais. Hoje aqui, na cidade administrativa, apoiando a educação, os professores e professoras, numa luta justa com relação ao Fundeb, com relação ao piso salarial que foi pago e com relação à valorização
dessa classe que tanto nos representa e tanto nos dá orgulho. Eu estou aqui representando mesmo, enquanto líder de movimento estudantil, vou estar aqui presente em quase todos os movimentos, se for preciso, para melhorar a educação nesse estado, que a gente está vendo que está sendo sucateado mesmo a educação nesse estado. Então hoje não há falta de recursos, hoje há falta de compromisso do governo do estado com a educação e com os educadores de Minas Gerais. É isso que nós queremos. Respeito ao educador, respeito à educação, respeito ao filho do trabalhador que carece da escola pública. Por tudo isso que é a nossa luta. Veja agora a pauta de reivindicação da educação. Nossa intenção aqui nesse programa é esclarecer o que é o Fundeb, fundo que é esse, e por que a categoria é merecedora, né? Porque a categoria precisa receber esse recurso do Fundeb. O Fundeb, ele é um fundo, né, que é composto, né, por contribuições dos entes federados, município, estado, da União, e ele tem a destinação de, no mínimo, 70% para a valorização dos trabalhadores. Os outros 30% até podem ser gastos com outras despesas, outros investimentos relacionados à educação, mas, no mínimo, 70% deve ser destinado à valorização. E não pode haver sobra, né, desse recurso, ele tem que ser inteiramente destinado à educação. E o que nós vimos, estamos vendo aqui em Minas Gerais, né, no estado, nós temos aí um saldo de mais de 2,5 bilhões, né, foi feita no Assembleia Fiscaliza, né, convocado aí pela Assembleia Legislativa, né, embora o governo alegue que ele já utiliza 70% com salários da educação, né, ele não diz, né, exatamente o que vai fazer com o restante desse montante, né? Então, nós entendemos que ele deve ser rateado entre todos os trabalhadores. A legislação, infelizmente, né, não permite que alcance os trabalhadores aposentados, né? Seriam os trabalhadores ativos que são custeados por esse recurso do Fundeb, né? Mas ele não pode ficar fazendo caixa do governo, ele tem que ser distribuído. Um governo, né, mais eficiente, mais preparado, teria feito, durante o ano, a concessão do reajuste, né, que, inclusive, o Estado de Minas não paga o piso salarial profissional nacional da categoria, né, então teria feito um índice de reajuste, né, transformado esse montante num índice de reajuste que alcançaria o conjunto da categoria, ativos e aposentados. Como não fez e como nós estamos no término do ano de 2022, né, resta ao governo, é obrigação do governo agora destinar esse recurso, e só é possível fazê-lo através do rateio. É isso que nós estamos, né, cobrando, né, que aconteça para os trabalhadores de educação de Minas Gerais. Por que o governo do Estado tem insistido, né, tanto em negar esse direito? Tem agido aí no sentido de desrespeitar os nossos direitos, e também uma política privatista, né? Nós vimos aí, desde a transferência de responsabilidades para os municípios, através de mãos dadas, até mesmo a privatização da educação, entregue para organizações sociais, aí, com muitas aspas, né, do ensino médio, né, e Projeto Somar, a contratação de cursos profissionalizantes também aí com muitas aspas também, reticências, né, que são cursos de curta duração, né, e muito focados, que são contratados junto à iniciativa privada. Então, os recursos da educação muitas vezes estão indo da educação pública, muitas vezes estão sendo destinados para empresas privadas, organizações privadas. A questão do Fundeb, ela é histórica, né? Porque ela começou em 1996, e era a Fundef, né, que tinha o objetivo de pegar apenas o ensino fundamental. E só em 2006, quando acabou o antigo Fundef, que foi transformado para a educação básica, ampliando, né, o atendimento para todas as etapas de ensino e educação,
né? E o objetivo, né, teve mudanças, claro, de um ano para o outro, mas o objetivo manteve-se o mesmo, né? Que era pegar parte desses recursos e investir na valorização dos profissionais da educação, né? Na época do Fundef, e boa parte da lei do Fundeb eram 60% mínimo. Atualmente é 70% desse mínimo, desse investimento, como bem disse o Paulo Henrique, né? Então, se o Estado, a Prefeitura, quiser gastar 100% com a valorização, ele pode, tá? Não tem nada que impeça, né? O que vai definir, né, se a forma de utilização é a política pública adotada pelo gestor, né? Ele tem que cumprir o mínimo de 70%, se vai usar tudo ou não, isso é uma questão da definição de política pública dele. É obviamente que a luta da categoria pode intervir nessa mudança de postura, caso o governo não queira gastar os 100% com o recurso do Fundeb, e ele acaba se tornando, né, historicamente, uma das principais fontes de financiamento da educação, né, principalmente no quesito de pagamento da remuneração dos servidores, né? Mas é bom frisar, velho, Paulo, que não é só o Fundeb que pode ser utilizado para pagar pessoal, né? A gente tem na própria Constituição, né, que o Fundeb faz parte do 25% constitucional mínimo a ser investido em educação. Então, quando vai se calcular se o Estado ou o município gastou os 25%, o Fundeb já está dentro desse cálculo, né? Então, você tem essa outra fonte de recursos que pode ser utilizado. E no caso específico aqui de Minas Gerais, né, desde novembro de 2016, o Tribunal de Contas permite que utilize-se os recursos das transferências da cota salário e educação para o pagamento de pessoal, né? Então, assim, fontes de recursos para financiamento de pagamento de pessoal, para financiamento de educação, não faltam, né? O que falta, na verdade, é a questão política, né? A decisão política de como investir, né? Então, a gente pega aí um Estado, não um governo, a gente falando do governo do Estado como um todo, né, que há anos, né, não investe o mínimo em educação, né, e atualmente, pegando só a atual gestão, né, que vai terminar essa gestão com quase 7 bilhões de reais não investidos em educação, né, nesses quatro anos de governo, né, o mínimo constitucional não foi investido nesse governo. Então, a gente está para falar do Fundeb, da importância da questão do rateio, mas isso já vai um pouco mais para frente. Mas é importante que todos os ouvintes tenham esse entendimento para não ficar achando que só o Fundeb que pode ser utilizado para gastar com pagamento de pessoal de educação. Ou seja, Diego, recurso tem de sobra na educação e essa categoria não precisaria estar aí quase que pedindo, pelo amor de Deus, para o governo honrar esse direito que é líquido e certo, né, que é o Fundeb. Você pega o histórico de como foi utilizado os recursos do Fundeb, né, aqui em Minas Gerais, você pegando desde 2004 até novembro desse ano, de 94 a 2020, os recursos do Fundeb em Minas Gerais eles variavam com pagamento de pessoal, seja quem fazia parte dos 70% ou do 30%, em torno de 95%. Anos foi 88%, mas teve ano que chegou a 98%. Ou seja, por mais de 16 anos, independente de quem era o governo, quem estava na gestão, a utilização do recurso foi para pagar pessoal. E quando a gente vê, inclusive nos 2 primeiros anos dessa gestão, foi assim também. Mas desde o ano passado, houve uma mudança da postura, onde está utilizando recursos para outros investimentos que não seja pagamento de pessoal. Então, ou seja, isso aí como eu disse mais cedo, é uma questão política, né? A gente tinha um histórico, em Minas Gerais, os investimentos na educação eram feitos com outras fontes de recursos, né? E lembrando daquelas fontes de recursos que eu citei para você, Bela, tem que lembrar também que, não nesse último governo federal, mas antes, né, nas últimas gestões, você tinha convênios com a União para fazer um tanto de coisa, para comprar transporte escolar, para reformar, construir creche, reforma de escola, entendeu? Então, você tem outras fontes, só que aí depende da postura do governo. A gente teve governo aqui em Minas que a opção dele era
não receber recursos da União. Então, tem outras fontes que podem utilizar para fazer os investimentos. Basta ir atrás dos recursos. As notícias que vêm do Roda de Conversa. E essa semana, o nosso papo, a nossa prosa é sobre a privatização da Ceasa Minas. A Ceasa Minas, ela atua em Minas Gerais há mais de 50 anos, né? E no ano de 2000, ela era uma empresa, né, do governo do estado e foi repassada para o governo federal em pagamento de uma dívida do governo do estado tinha com a União. A partir daí, a Ceasa foi incluída no PND, que é o Plano Nacional de Desestatização. Nós, naquele momento, né, tivemos, logo depois, governos progressistas, governos que estavam comprometidos com as pautas, né, nas quais a Ceasa atua, que são o abastecimento, o combate à fome, né, e a segurança alimentar, e isso não foi ventilado. Mas, a partir de 2016, a Ceasa Minas passou a estar na mira do governo para privatizar. E o que ocorreu, a primeira audiência pública que nós tivemos, inclusive na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi em 2017, né, quando começou-se a falar a respeito de privatização de Ceasa. E a partir daquele momento começou a nossa luta, o nosso enfrentamento para que a empresa não fosse privatizada. Com a chegada do governo Bolsonaro, passou a ventilar-se ainda mais essa questão e a partir de 2020, 2021, aí começou de fato o processo de privatização e aí que foi, né, inclusive que a deputada Beatriz Cerqueira, né, até junto com outros deputados também aqui de Minas, começaram a atuar e estar com a gente nesse enfrentamento. No dia 19 de novembro de 2021, nós tivemos uma reunião do BNDES em que ficou claro que o custo de administração dos espaços da Ceasa Minas iria dobrar, né? Hoje o metro quadrado dos lojistas que custa entre 10 e 11 reais ia ter um aumento de 10, ou seja, ia dobrar esse valor. E, inclusive, os empresários que lá estavam garantiram que esses valores seriam repassados para o consumidor. Então, mais uma vez, quem paga o pato é a população, sobretudo a população mais carente. E aí você privatiza uma central de abastecimento que é responsável por grande parte do abastecimento do país e que, inclusive, recebe a produção de vários outros estados, não só de Minas Gerais. Isso, naturalmente, acarretaria ao aumento do custo dos alimentos. Olá, Sânia. Quais as perspectivas dos trabalhadores nos serviços públicos federais com a posse do governo Lula? A nossa perspectiva é de vitória, até mesmo porque nós já conseguimos barrar a PEC 32, né? A antiga PEC 32. Sim. Só da gente já ter conseguido barrar essa PEC e de termos uma perspectiva de um governo que valoriza o serviço público e a população, nós já temos aí uma perspectiva de vitória mesmo. A gente consiga aí, né, Sânia, fazer um debate com a população. Eu queria que você falasse um pouco disso também, que a gente já teve um período nos governos Lula e Dilma que a gente tinha a questão dos alimentos, dos pequenos produtores, que o governo tinha esses estoques guardados, e a Ceasa servia para isso também. Para a gente poder fazer até competição de preço, né? Que agora, como está tudo no mercado, a gente está vendo absurdo as coisas. Nós estamos pagando aí 13 conto no quilo de cebola, né, Sam? Que é um absurdo, né? Então, que se tem, né? Eu sei que vocês têm proposta da SINCEP a respeito disso. Como é que vocês estão pensando isso aí para frente, para a gente poder acabar com a fome no Brasil, com a ajuda de vocês aí, com o governo tendo um estoque regulador aí? Nós, agora a perspectiva é muito, muito diferente, né? E nós, com a vinda do próximo governo, como você citou, uma privatização há 8 dias, né, como ainda está acontecendo com os metroviários, há 8 dias da posse do governo seguinte, é uma falta de civilidade absurda, né? Mas desse governo que ainda está aí, a gente não precisa esperar nenhum tipo de civilidade. Mas a gente, né, continua em luta e nós temos a perspectiva, né, de cancelar esse leilão e também, né, deixar aqui a nossa força, nossa palavra de apoio, né, como eu também já fiz em outras oportunidades, aos companheiros e companheiras, né, da CBTU, né, os metroviários de Belo Horizonte, que também estão com esse processo de privatização que também é absurdo, né, um valor muito aquém do que de fato a empresa vale, né, de fato é entregar a preço de banana, como eles têm ressaltado, a empresa para iniciativa privada e
prejudicando mais uma vez também a população. É sempre a população, o povo que precisa precisa do alimento, que precisa do transporte, que é sempre o mais principal impactado. Há uma semana da data prevista para o leilão da Ceasa Minas, o mesmo foi suspenso, mas não houve o cancelamento. Apenas a transferência do leilão para 2023, quando teremos um novo governo, mais comprometidos com as políticas públicas de abastecimento e de combate à fome, da qual a Ceasa Minas tem grande importância nesse processo. Como você avalia essa vitória? Você já até falou, o Jair também perguntou, né, sobre expectativa com a chegada aí do novo governo de Lula, mas assim, vamos reforçar também mais uma vez. Não, com certeza, porque essa é a pergunta que mais tem sido me feita, porque como o leilão não foi cancelado, então as pessoas têm uma expectativa, não, mas e aí? Porque não foi cancelado? Mas é realmente isso que a própria Carla já disse, né? Nós temos uma perspectiva de futuro muito diferente do que nós temos agora, né? E o governo Lula, o Lula desde do seu primeiro mandato, veio com esse compromisso de combater a fome, de garantir a segurança alimentar da população. Então, já que a Ceasa Minas é uma empresa que atua nessas áreas, nós temos uma perspectiva muito positiva de que nós vamos, de fato, conseguir cancelar o leilão e tirar a Ceasa do PND, que é o Plano Nacional de Desestatização. No Brasil, o senso comum é de que há muitos servidores públicos e que os salários são altos. Qual é a realidade brasileira de fato? Infelizmente, nós temos aí uma mídia, principalmente os setores privados, né, que pregam essa falácia de que os servidores públicos eles são em número exorbitante e que ganham altos salários. A parcela dos servidores públicos que ganha um valor, né, maior de salário é muito pequena. A maior parte dos servidores públicos no nosso país são servidores que estão em cargos de... Esse valor eu me recordo, que é de no máximo R$3 mil de salário e estão nas escolas, nos hospitais, na limpeza urbana. Então, serviços esses que são essenciais para a população. Então, ao invés de diminuir o serviço público, nós precisamos fortalecer o serviço público, principalmente num país como o nosso, que tem uma desigualdade social infinita. Exatamente. Mas aí eu queria até aproveitar. Por que o governo e governos assim, como, né, desse governador que aqui está, esse neoliberalismo, esse pessoal que está aí do Estado mínimo, o liberalismo, por que eles têm tanto medo de servidor público, hein? Eles têm medo do servidor público justamente porque o servidor público vai levar para a população aquilo que eles querem levar a título de oferir lucro. Porque é o caso da Ceasa, vou mudar o caso da Ceasa Minas. Ceasa Minas, ela exerce ali um papel que pode ser exercido pela iniciativa privada oferindo lucro, né? E isso aumenta a desigualdade social, porque a gente sabe que para que nós tenhamos os milionários, nós temos que ter vários outros pobres, súditos, né? Então, exatamente, para que eles estejam lá em cima, nós temos que ter muita, né? A base da pirâmide, ela precisa estar muito bem sustentada para que eles se mantenham no poder. Então, o serviço público, ele garante que, por exemplo, que um plano de saúde seja enfraquecido em detrimento do SUS, em detrimento do atendimento à saúde que a população tem. O Outras Palavras abre espaço agora para ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira durante a Assembleia Fiscaliza do último dia 12 de dezembro de 2022, que ouviu, na oportunidade, a Secretaria de Estado da Cultura. Vamos acompanhar. Quero lembrar que aqui a Assembleia Legislativa também debateu uma outra questão relevante ligada à sua secretaria. Em maio de 2022, nós tivemos a oportunidade de fazer uma audiência aqui na casa com relatos da rotina da empresa mineira de comunicação, que uniu a Inconfidência e a TV Minas. São relatos que trazem... Eu vou ler. Acordos coletivos de trabalho descumpridos. Plano de cargos e salários alterado na surdina após negociação para encerrar a greve. Assédio moral, baixos salários. E, para piorar, a ameaça de terceirização predatória. Essas são apenas algumas das denúncias que pesam contra a direção da empresa mineira de comunicação, reforçadas na tarde desta terça-feira, foi 10 de maio, em audiência pública da Comissão de Administração Pública aqui da Assembleia. Nós temos
problemas que precisam ser resolvidos. Se o senhor presidente possibilitar, acho que a questão da situação dos trabalhadores da EMC merece um requerimento para esclarecimentos e os encaminhamentos pertinentes. E, no mais, é lamentar, porque, para o governo, a mineração na Serra do Curral é utilidade pública. Então, não adianta vir aqui fazer a discussão que hoje vocês estão impedidos de proteger, porque a Secult faz parte de um governo, e a estratégia do governo é minerar, não é proteger os nossos territórios. E o turismo está fortemente impactado pela política de mineração predatória que o governo Zema hoje apoia. Eu estou aqui, presidente, com o termo de compromisso, o primeiro assinado, em 2017, sobre a Serra do Curral, todos os termos de compromisso com o Ministério Público. Depois, uma recomendação de 2021. Depois, um aditamento do termo de compromisso de 2017, assinado em 2021. Todos eles trazendo obrigações, prazos, para que a proteção definitiva à Serra do Curral fosse votada. A Tamisa demorou menos tempo, o governo Zema cuidou de colocar a instalação da Tamisa para ser votada no Copan e conseguiu em menos tempo do que a proteção definitiva da Serra do Curral. Porque, se eu não me engano, inclusive, a Tamisa, o governo usou uma definição de prioridade, não vou usar os termos técnicos, não precisa, que foi votada em 2018. Que na nossa leitura, inclusive, é irregular, deveria ter começado de novo, porque era um novo pedido, o pedido anterior tinha sido arquivado. Mas o governo optou por pegar uma declaração de prioridade lá de 2018 para dar celeridade ao direito da Tamisa de minerar a Serra do Curral. E a Tamisa ganhou. A Tamisa está liberada para se instalar na Serra do Curral. Sejamos francos, a Tamisa ganhou. O Caderninho Azul ganhou. Porque a FIENG é contra a proteção da Serra do Curral. A FIENG ganhou, pessoal. E eu lamento muito que a secretaria do senhor tenha se prestado a esse papel. A Tamisa, depois da votação no Copan, adquiriu o direito de dizer: faço parte dessa discussão. Foi isso que aconteceu com aquela votação na madrugada do Copan. Então, a questão é que o governo Zema deu à Tamisa o direito de ir ao judiciário impedir que a Serra do Curral pudesse ser protegida. Então, o jogo foi muito bem jogado pelas mineradoras e pelo governo Zema. Então, vocês não estão impedidos, vocês não fizeram. E só fizeram quando a Tamisa estava autorizada a se instalar. Aí veio o joguinho de monte de portaria, um joguinho de rede social dizendo que estava protegendo. A Serra não está protegida. A Serra não está. É o governo. O governo com um dossiê, eu estou finalizando, presidente, é um governo com um dossiê pronto para fazer a proteção da Serra, porque agora vocês também tentam criminalizar o dossiê, né? Um dossiê que está pronto há 2 anos quase. Com um dossiê pronto, o governo liberou a Gucci. Como é que a gente libera? A gente não, né? Como é que o governo de Minas libera a Gucci? Faz um termo, Eustáquio fez um termo de ajustamento de conduta. A Gucci começa a operar, está ilegal. O que o governo tinha que fazer? Sai daí, aqui, ó, está para ser protegida a Serra do Curral. Vem cá, Gucci, vamos resolver para tornar legal a sua ilegalidade. O termo de ajustamento de conduta da Gucci é posterior à CPI sobre a mineração na Serra do Curral da Câmara Municipal, é posterior aos primeiros documentos do Ministério Público sobre a necessidade do governo pautar a proteção da Serra do Curral. Esse é o presente do governo Zema nos 125 anos de Belo Horizonte. E até o próximo programa. Romeu Zema, a gente é professor e professora, a gente vai te ensinar. 13º não é presente, querido. Fundeb é o nosso direito, então, por favor, se liga. 2,5 bilhões, dá mais ou menos aí para uma conta que o Diese fez, dá 5 mil para cada um. A gente merece ou não merece? Merece! Por favor, Romeu Zema. A gente precisa dessa valorização.